E aí, tudo bem com vocês? Muitos dos nossos inscritos já perceberam que eu sou novo por aqui, na Fatos Desconhecidos. E assim como eu, o tema que eu irei falar hoje nesse vídeo também não costuma fazer parte do nosso repertório. Hoje eu vou falar de mitologia, mais especificamente de uma personagem muito famosa. A mitologia grega é cheia de figuras interessantes, que são repletas de truques e magias. Talvez você já tenha ouvido falar dessa personagem na escola, nos livros, jogos ou mesmo em uma referência em algum desenho animado. É fato que os personagens gregos estão presentes na cultura pop, mas a Medusa, em especial, tem uma representatividade que vai muito além de tudo isso. A história dela já deve ter sido contada para você algumas vezes. Mas o que pouca gente sabe é que a história real é bem mais complicada do que se imagina, pois algumas interpretações mais recentes mostram que, em vez de ser uma vilã, Medusa, na verdade, era uma vítima e foi punida de forma injusta. As histórias da Medusa que vocês já ouviram provavelmente seguem algumas linhas bem padronizadas. Ela era um terrível monstro, uma das 3 Górgonas, filha das divindades do mar Phorcys e Ceto. A imagem de Medusa é basicamente uma mulher com dentes afiados, uma língua extremamente grande e, é claro, as marcantes serpentes nos cabelos. Mas talvez a característica que mais chamava a atenção em Medusa era sua capacidade de transformar as pessoas em pedra. Bastava olhar para ela que você rapidamente se torna um pedaço de rocha. E diferente do que muita gente pensa, nessa versão ela nunca foi uma mulher, e muito menos foi amaldiçoada. Em vez disso, as Górgonas nasceram como monstros, embora sua ascendência nunca seja explicada. Segundo o mito, Medusa morava no extremo ocidente da Grécia e era motivo de terror para todas as pessoas da região. Ela era tão poderosa que era temida tanto por mortais e semideuses, quanto pelos próprios deuses. Dificilmente alguém se aproximava de Medusa, pois o medo de virar pedra não permitia. Apenas um deus teve coragem de se aproximar: Poseidon. Ele não só se aproximou dela, como teve relações com ela e acabou a engravidando. Outro ser que teve a coragem de encarar Medusa foi Perseu. Só que ele não queria se relacionar com ela não, mas sim matá-la. Reza a lenda que Perseu foi enviado em uma missão dada pelo rei Polidectes. O plano do rei era que ele fosse caçar a Górgona e se tornasse pedra, pois assim estaria livre para se casar com quem? Com a mãe de Perseu. Porém, os deuses estavam do lado do pequeno guerreiro e resolveram dar a ele uma ajudinha para caçar a temida Górgona. Hermes, filho de Zeus, deus supremo do Olimpo, com a ninfa Maia, deu a Perseu um par de sandálias aladas que permitiam que ele voasse. Hefesto, filho de Zeus e Hera, forjou uma linda e poderosa espada. Hades, filho de Cronos e Reia, e o deus dos mortos, forneceu um elmo que o tornava invisível. E a própria Atena deu um escudo reflexivo de bronze, no qual ele poderia olhar para evitar ficar petrificado. Com todos esses apetrechos, para enfrentar Medusa, é certo que ele jamais a enfrentaria de frente. Em vez disso, ele se aproximou enquanto ela dormia, e usando seu escudo para guiá-lo e evitar olhar e se transformar em pedra, Perseu cortou a cabeça da Górgona, acabando com a vida de Medusa e dando a ele, literalmente, uma fama mitológica. A Górgona nunca conseguiu descansar em paz depois de sua morte. Alguns mitos dizem que do toco do seu pescoço surgiu Pégaso, o cavalo alado que mais tarde apareceu como companheiro de Hércules nas produções da Disney. E muitos mitos dizem que Perseu pegou a cabeça de Medusa e a usou como uma arma contra seus inimigos, finalmente transformando o rei Polidectes em pedra. Também contam que depois de transformar o rei em pedra, Perseu deu a cabeça de Medusa para Atena, que passou a usá-la em seu escudo, que petrifica qualquer inimigo. Essa foi a história que você sempre ouviu sobre a Medusa, certo? Mas se eu te contar que o mito é bem diferente disso,
E como eu disse no começo do vídeo, Medusa, na verdade, é uma vítima e não uma vilã da história. O poeta grego Hesíodo, que escreveu obras entre os anos 750 e 650 a.C., relata uma outra história em que Medusa foi vítima da obsessão de um deus e acabou sendo abusada. Assim como na outra história, essa versão diz que ela também era filha das divindades marinhas Forces e Ceto, e irmã de Esteno e Euríale. Ela era a única mortal da família e vivia com suas irmãs no templo de Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. Ela era uma linda donzela, de traços elegantes e com madeixas de dar inveja em qualquer mulher. Ela costumava seguir os ensinamentos de Atena e jurou se manter virgem e casta, pois assim poderia ser uma sacerdotisa da deusa que tanto venerava. O problema é que a beleza de Medusa atraía homens de muitas cidades que iam ao templo não para levar oferendas ou adorar Atena, mas sim para observar a beleza estonteante de Medusa. A donzela não tinha culpa, até porque ela adorava a deusa todos os dias, seguindo os ensinamentos de forma severa. Um desses homens a quem ela chamou a atenção era Poseidon, que na verdade não era homem, mas sim um deus do mar. A título de curiosidade, Poseidon era tio de Atena, mas os dois não costumavam se dar muito bem não. Segundo a mitologia grega, a região da Ática era disputada por Poseidon e Atena, e a população foi responsável por escolher qual dos deuses seria o patrono da região. O que oferecesse os benefícios mais úteis seria assim escolhido. Poseidon ofereceu uma fonte de água e Atena uma muda de oliveira para a fabricação do óleo de oliva. Atena acabou sendo escolhida para ser a protetora do local. Porém, isso deixou um clima muito ruim entre Poseidon e a sua sobrinha. E Medusa, que não tinha nada a ver com isso, acabaria pagando por essa briga familiar. Mas vamos voltar à nossa história. Como eu disse, Poseidon era um dos homens que iam para o templo de Atena para admirá-la. Só que chamar a atenção de um deus grego é algo raro. E assim como em outras histórias, não costuma acabar muito bem. E qualquer jovem na Grécia Antiga sabia que atrair esse tipo de atenção não era uma coisa boa. E no caso de Medusa, se tornou uma verdadeira catástrofe. Poseidon sabia que as sacerdotisas de Atena deveriam ser puras, mas isso não o impedia de cortejar Medusa, que se esquivava constantemente. Cansado de ser ignorado por ela, Poseidon resolveu violar a sacerdotisa dentro do templo. E para piorar as coisas, eles estavam bem em frente à estátua de quem? De Atenas. Sim, caros amigos, Medusa foi violentada por um deus e, como se isso não bastasse, ela ainda seria castigada pelo fato de ser bela e ter atraído um deus tão poderoso. Furiosa, Atena achou que Poseidon estava apenas seguindo a sua natureza de homem e, por ter violado seu templo, ela decidiu amaldiçoar Medusa. Quem antes era uma linda donzela acabou se transformando em um terrível monstro. Medusa se transformou na imagem que conhecemos hoje. Um ser com cabelos de serpentes, corpo repleto de escamas e dentes de porcos selvagens. A maldição de Atena também determinava que qualquer homem que olhasse para Medusa viraria pedra. Agora, vivendo em uma solidão profunda, Medusa foi morar em uma caverna no extremo oriente da Grécia. Assim como na versão que eu contei anteriormente, Perseu foi enviado para matar Medusa. Só que o cenário era um pouco diferente. Dessa vez, Perseu tinha sido obrigado pelo rei Polidectes, caso contrário, o rei abusaria da sua mãe. Eu não sei vocês, mas eu fico perplexo sempre que vejo quantos deuses imortais da mitologia grega eram perversos. Por fim, depois de receber a mesma ajuda dos deuses, como na outra versão, Perseu foi lá e matou Medusa. Ou seja, a inocente mulher que apenas adorava a deusa Atena foi violentada, amaldiçoada e decapitada por não ter feito absolutamente nada de errado. Após morrer, uma espuma branca começou a sair do pescoço de Medusa, e de lá saiu Pégaso e o gigante Crisaor, frutos de quando Poseidon abusou dela.
Por causa dessa versão da história, Medusa se tornou símbolo da perseguição silenciosa às mulheres. Ao longo da história, houve muitas representações da personagem no mundo da arte. Porém, foi só recentemente que ela passou a ser representada como vítima. Em 2008, por exemplo, o artista argentino-italiano Luciano Garbati criou uma estátua da Górgona em que ela aparece nua, com o corpo esguio e olhar solene, enquanto segura a cabeça de quem? Perseu, com uma das mãos, e uma espada em outra. Segundo o artista, essa foi uma forma de corrigir os erros contra ela ao longo dos séculos. Essa, caros amigos, foi a versão da história de Medusa, que pouca gente conhece. E você? Que outro assunto envolvendo mitologia vocês gostariam de ver aqui no canal? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.